Olá, o meu nome é João Pedro Martins. Este é mais um podcast do programa Juntar Palavras e Música. Guiné-Bissau, instabilidade permanente, é o tema desta semana que iremos abordar daqui a alguns minutos com o jornalista e blogger António Ali Silva. Também convidado deste podcast, o jovem músico Gui Ali, que vamos ouvir em primeira mão e que no próximo mês de outubro vai participar na grande final ao vivo no EDP Live Bands 2020. Muito obrigado a ambos. Vamos à música para começar. Não se esqueça de subscrever este canal, ou se já o fez, aliás, já ultrapassámos a barreira dos primeiros 1000. Muito obrigado por isso. Aproveite e dê um like aí em baixo. Também é importante para continuarmos a crescer. And I don't need those fake words of yours. Oh, you treated me like trash and now you want me back. I don't think I want your toxic love around my back. And oh, I feel so down when you're around. I don't need you anymore. Gui Ali, ou como o Jornal Público já apelidou, um Ben Harper de cantar mais límpido. Já o vamos conhecer melhor lá mais para a frente neste programa. Olá, eu sou o Micas Cabral do Estabanca Jazz e convido-vos a subscreverem o canal JPM do YouTube. Contamos convosco. Um abraço. Para início de conversa, convidei esta semana o jornalista guineense e autor do blog Ditadura de Consenso, António Ali Silva. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Ali, diretamente de Bissau, onde por estes dias também a internet andou um pouco instável. Podemos começar precisamente pelo teu blog, Ditadura de Consenso, que tem nesta altura quase 27 milhões de visualizações, em média 90 mil por dia. Visitantes que procuram regularmente informações sobre o que se passa na Guiné-Bissau e que, sobretudo por isso, faz soar muitas campainhas ao ponto de já ter sido várias vezes detido, espancado, ameaçado de morte, obrigado ao silêncio, forçado a sair do país. O que é que te move a continuar, Ali? Boa tarde, João. Boa tarde às pessoas que seguem o teu canal, que eu também comecei a ver com mais interesse, não é? Bom, blog Ditadura de Consenso, há duas partes. Há uma parte do consenso, que foi fundada em 2004 e há 4 anos foi pirateado. Este de que falas, com os 27 milhões, é um blog que tem um pouco mais de 3 anos.
É o blog que eu criei no dia a seguir ao hackeamento do outro. Bom, mas vou dizer que o que me inspira a continuar é a inação do próprio guineense. Se nós repararmos em países, nomeadamente até ditos da Europa, no caso da Bielorrússia, que estamos a assistir agora, o povo a exigir respeito, a ser espancado, a ser preso, se calhar alguns já morreram. Na Guiné não assistimos a isso, na Guiné tudo merece palmas, até disparados. Bem, mas isso de facto também nunca invalidou precisamente a situação e o facto de ter sido agredido várias vezes e também obrigado a sair do país por diversas vezes. Ainda assim sempre continuaste. Sim, e vou-te, já agora que está aí o Guilherme ao teu lado, o meu filho, não é? Tenho que me penitenciar, vou dizer isto, vai parecer mal, mas eu não vejo o Guilherme há 5 anos. Eu não vejo o Lucas há 5 anos, que eu não vou a Portugal, atrás deste país que não me dá sossego. Eu não vejo os meus filhos há 5 anos, que não toco neles. É extraordinário. De facto, mas agora... É extraordinário. Mas também é uma questão de opção, de momento, não o vês porque... Os meus filhos entendem, os meus filhos cobram-me ir, mas não insistem. Também não dou muita lábia para insistirem, não é? Mas os meus filhos entendem. Aquilo que queres dizer é que, apesar de tudo, independentemente de tudo o que tem acontecido e o que poderá vir a acontecer, nada te move a ausentar-te da Guiné-Bissau. Eu acho que eu sou mais útil aqui, percebes? Eu acho que os meus filhos já têm todos o 12º ano, o mais velho já trabalha, o Guilherme, que fala inglês desde os 4 anos, sem estar na escola, fala inglês mais do que o pai e a mãe juntos, se calhar, está a tomar o seu rumo. Eu sempre aconselhei os meus filhos que maus caminhos não. Não vos quero com tatuagens antes dos 18. Não é porque eles hoje podem fazê-lo, mas eu na altura entendia que eu não tenho uma tatuagem. As minhas únicas tatuagens são as cirurgias que já fui submetido por esta canalha aqui que não me dá sossego. Mas eu nunca fiz tatuagem na minha vida, nunca tive um brinco na minha vida. E os meus filhos, tentei sempre mostrá-los que podemos ser um bocadinho mais do que aquilo que vemos à nossa volta. E os meus filhos, felizmente, nunca me deram trabalho, nunca recebi queixas, nunca. E sou um homem orgulhoso por dizer isto. António Ali Silva, quando atribuímos a este podcast o título de instabilidade permanente, foi com base, por exemplo, em situações como esta que passo a descrever. Desde a sua independência, em 1973, nenhum presidente eleito na Guiné-Bissau conseguiu completar com sucesso um mandato de 5 anos. Aliás, já vai longa esta história de fragilidade política e institucional. A Guiné-Bissau é um dos países do mundo mais propício a golpes de Estado e politicamente instável. Desde a independência, registaram-se 4 golpes de Estado bem-sucedidos e outros 16 golpes tentados, planeados ou suspeitos. Para além dos golpes militares, as frequentes mudanças do governo são outra manifestação da instabilidade política do país. António Ali Silva, na tua opinião, e em traços gerais, para não se gastar o tempo todo a falar mais do passado que do presente, a que é que se devem a maioria das convulsões ocorridas na Guiné-Bissau? João, basta dizer-te que o nosso país tem quase 70% de analfabetos, a resposta está dada. O povo guineense foi preparado, foi tudo pensado, e não é de hoje, foi tudo pensado e preparado para o guineense ficar assim. Isto dói e dói quando estamos aqui a assistir. Mas preparado por quem, nesse caso? Pelos políticos que passaram pelo nosso país. Por todos. Hoje alguns estão noutros partidos, mas é tudo farinha no mesmo saco.
E quando há oportunidade e alguém que nos dê um rumo diferente daquela que conhecemos, assistimos a estas encenações mal feitas que depois a comunidade internacional aceita. Portanto, a comunidade internacional não tem tempo a perder mais com a Guiné-Bissau. Não quer saber. Não quer. Se nós aqui não queremos, ninguém te podia meter na cabeça que a Primavera Árabe ia começar na Tunísia. Ninguém. Um Estado super policiado. Mas começou lá e derrubou ditaduras por aquela zona fora. E nós aqui, bom, só para te dizer, houve um presidente que concluiu, à sua maneira, concluiu o João Mavo, não é? Não foi reeleito, nem merecia ser, não é? De resto. Mas para te dizer que um país que tem quase 70% de analfabetos, o que é que tu esperas? E mais, acho que a solidariedade deste povo é o pior pesadelo para a Guiné-Bissau. Tem-se revelado. O guinense é solidário demais. Mesmo sem nada, é solidário. E isto tem sido, se calhar, o mal deste país. Porque eu assisti no Mali a um ministro, não peço isto na Guiné, obviamente, que foi para tentar acalmar os estudantes, que era muito querido no Mali, enfiaram-lhe um pneu e atearam fogo e mataram-no. Não estou a pedir isto, obviamente, estou só a comparar. Mesmo o Senegal, aqui ao lado, que se interfere na nossa política todos os dias. Se a luz vai andar cá de manhã, incendeiam agências da Senelec por tudo quanto é lado. As pessoas, quando conhecem os seus direitos, estão dispostos a tudo. Agora, quando tu nem os teus direitos conheces, vais a tribunal, pedem-te dinheiro para tudo e por nada. Tens uma dívida para receber nas finanças a um sacana qualquer que te diz, olha, a tua dívida é 100 milhões, mas tens que me dar 10. Quer dizer, não há país que resista. Não há país que resista. Talvez não haja exagero quando se ouve alguém dizer que a Guiné-Bissau poderia ser o paraíso na Terra. A natureza é pródiga, a paisagem enche os olhos, os rios espreguiçam-se por recantos lindos de morrer. Com apenas 1.800.000 habitantes, o país tem tudo para ser rico. Apenas com o turismo, por exemplo, no arquipélago dos Bijagós, onde existem mais de 80 ilhas e ilhotas, além das pescas e respectivas licenças, mais o caju e os produtivos campos de arroz, a Guiné-Bissau podia ser rica, mas não é. Há petróleo nas suas águas, há minerais nobres no interior, mas a Guiné-Bissau é o 5º país mais pobre do mundo e o povo são mais de 30 etnias, orgulhosos, resistentes e pacíficos. E são solidários, porém pobres, muito pobres, como sempre foram. Mas ninguém passa fome, apenas e só graças à natureza e à tradicional solidariedade bantu. A Guiné-Bissau é um país meio esquecido por todos, até por muitos guineenses da diáspora. E quando é falado nos média portugueses, por exemplo, surge desfocado e muito ao de leve, e isto apenas quando se fala em golpes de Estado ou narcotráfico. A culpa é de quem, António Ali Silva? Escolhemos o caminho mais fácil. A maneira mais fácil de um país como o nosso não é enriquecer, porque o país, já vimos, não enriquece nunca. Mas escolhemos um caminho fácil, que é o caminho da droga. Que é o caminho fácil, cada um enriquece e desce nas tintas para o resto. Este é o caminho que escolhemos. E é um caminho que, infelizmente, vamos tardar a sair, porque quando isto atinge um país sem mínimas condições, a Guiné não tem condições nenhuma, não tem hospital, não tem nada. E para te dizer outra coisa, hoje acordamos com uma notícia bomba de um jihadista alemão preso no Senegal que saiu da Guiné. Com passaporte e tudo, quer dizer. Estamos a entrar por caminhos que, se não se fizer nada, não se vai conseguir fazer nada depois. Eu tenho pena, eu digo francamente, a minha vontade é, olha, eu vou-me embora. E não volto mais. Mas aí está, o país fala mais alto. Eu queria ir agora assistir à final
que o Guilherme vai ter no Campo Pequeno. Queria ir, mas a Embaixada de Portugal acho que não estão a emitir vistos e eu preciso de visto, obviamente, eu não sou português, e estou a ver que não vou. Quer dizer, além dos 5 anos que perdi, estou a perder uma grande oportunidade, que é a paixão dele, a música. Ele tem aulas, fez aulas de canto, fez aulas, está a fazer de piano, fez de guitarra, canta ele sozinho, compõe, escreve. Quer dizer, eu gostava de estar lá. Já vamos falar mais sobre o Guilherme. António Alí Silva, falando do momento político atual, lá vamos nós, vir ao disco e toca ao mesmo. A Guiné-Bissau vai vivendo uma crise política desde as eleições presidenciais que decorreram no passado mês de dezembro. O PAIGC, que tinha sido vencedor das eleições legislativas, não reconhece o atual Estado, o chefe de Estado do país, Umaro Sissoko Embaló. Depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Umaro Sissoko Embaló vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, o candidato dado como derrotado, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, não reconheceu os resultados eleitorais, alegando que houve fraude e meteu um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça. Ainda antes da decisão do Supremo, Umaro Sissoko Embaló assumiu unilateralmente o cargo de presidente da Guiné-Bissau no mês de fevereiro, acabou, no entanto, e no imediato, por ser reconhecido como vencedor das eleições pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, que tem mediado a crise política no país e, curiosamente, só na semana passada, o Supremo Tribunal de Justiça considerou improcedente o recurso de contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira, à segunda volta das eleições, legitimando dessa forma a vitória do atual presidente. O que é que se passou para que esta decisão do Supremo se tivesse arrastado no tempo e, por essa via, aumentado a tensão entre as elites políticas? Olha, isto é um filme de terror que vivemos aqui. O Supremo Tribunal de Justiça, os 3 primeiros acórdãos, obrigavam a CNE a recontagem ab início e a CNE simplesmente recusou. Não cumpriu nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Recusou, porque estava protegida, com armas, tinha gente armada a proteger a CNE. Isto, quem quiser vir dar um tiro aqui, que venha. Eu não tenho problemas em dizer isto, porque não me passa pela cabeça que em Portugal, o Supremo, que tem aqui na Guiné essa competência, dê ordens à Comissão Eleitoral em Portugal e não recusa cumprir. Não acredito. Nunca aconteceria. E acontece na Guiné porque temos um povo banana. Porque se nesse dia toda a gente saísse à rua e exigisse e enfrentasse o que tivesse de enfrentar, se calhar hoje estávamos a falar outra cantiga. Lá está o exemplo bem recente que deste há pouco da Bielorrússia. Marimbou-se completamente. E a Guiné aproveitaram tudo isto, tinham a presença da tropa, porque eu mesmo pus fotografias dos militares na rua a ocuparem o Ministério, eu fotografei. No Ministério das Pescas, das Finanças, tinham tropa em todo lado. Agora, vem a CEDEAO e diz, a gente reconhece. A CEDEAO é um grupo, é uma organização criminosa aqui na Guiné. Mostrou-nos que é uma organização criminosa. Devo dizer que fiz o convite ao Dr. Leopoldo Amado, atual comissário da CEDEAO, também para participar nesta conversa, mas porque se encontra de momento na Nigéria, onde existem alguns problemas com as comunicações, não é possível ouvi-lo para já, mas ficará, obviamente, para outra ocasião. Seria importante perceber, António Alí Silva, a celeridade nessa decisão da CEDEAO no reconhecimento da vitória de Umaro Sissoko Embaló, mesmo quando tantas dúvidas que apontavam para a fraude eleitoral tinham sido levantadas por tantos outros observadores internacionais. Sim, mas ninguém duvida que houve, ninguém duvida, e ainda mais agora que a gente ouve de surdina que os votos foram queimados. Os votos não são queimados depois das eleições, a lei prevê largos anos até que isso aconteça, precisamente para salvaguardar aquilo que aconteceu, que é os recursos, e se tiver que ser recontado, e foi isso que a CNE recusou. Recusou pura e simplesmente recontar, e não recontou. E de repente aparecem os mais altos magistrados do país
a visitar a CNE. Não podem, a CNE é um órgão independente. O Presidente da República não tem de ir à CNE. O Primeiro-Ministro, muito menos. A CNE é um órgão independente. Não se submete a partidos e a candidatos. Mas tudo o que aconteceu aqui levava, se calhar, se isto acontecesse no Senegal, nunca aconteceria. O Senegal, 80% dos habitantes foram à escola e as pessoas lá sabem o que é democracia e sabem o que são direitos. E quando é preciso reivindicá-los, vão às ruas e confrontam-se com as forças da autoridade e a coisa resolve-se. Aqui não há nada disso. Aqui meia dúzia de homens põem a sentir 1 milhão de pessoas. Isto é que é extraordinário. Isto é que é extraordinário. Meia dúzia de pessoas põem a sentir 1 milhão de pessoas. Ou de cócoras, como quiserem. Isto é que é extraordinário. Eu tenho 54 anos, já sofri muito neste país. Pá. Já sofri muito. E eu não quero lançar alarmismos, mas eu temo muito por este país nos próximos anos. Eu temo. O Primeiro-Ministro da Guiné, com a sua entourage, reuniram com uma empresa de armamento checa. A Guiné precisa de armamento. Para quê? A Guiné precisa de escolas, lá na base, até lá acima. A Guiné tem mais universidades, se calhar, do que Dakar, e não fazem nada. A maioria não presta para nada. Estás a formar doutores, em vez de formar os técnicos profissionais. Gente que ainda com o Estado não possa empregar, mas pode ajudar a abrir uma banca e reparar isto e aquilo. Estás a abrir universidades que não têm condições nenhumas. Qualquer aluno da universidade não sabe escrever. Dás numa caneta e um papel, não sabe escrever português, não sabe pôr os verbos, não sabe tirar, não sabe pôr acentos, nada. Zero. Estamos a formar monstros que não vão dirigir este país. Explico-te porquê. Porque os que lá têm sobrinhos, primos, tios, irmãos que vão pondo nesses lugares. Deixemos de utopia. Isto aqui é o comigo, não é isto. Estamos a formar zero. Garanto-te isto. Deixa-me voltar ao tema anterior. A situação de reconhecimento da vitória de Umar Sissoko Embalo nas presidenciais e após a decisão do Supremo Tribunal parece estar para já ultrapassada, com o próprio Domingos Simões Pereira a admitir que, embora não concordando, mas respeitando, vai então fixar-se na liderança do PAIGC, do seu partido. Agora, outra situação que, por sinal, está também relacionada com a anterior. Na passada quinta-feira, num discurso que fez, Umar Sissoko Embalo referiu que o país conta neste momento com um Presidente da República democraticamente eleito pelo povo, um governo inclusivo e legitimado pelo povo, em plenas funções. Ora, aqui é que está o gato. Um governo legitimado pelo povo só existe, digo eu, quando o Primeiro-Ministro é eleito democraticamente. E é assim que deve ser. O que acontece atualmente na Guiné-Bissau é que o Primeiro-Ministro Nuno Nabian foi nomeado pelo atual Presidente no mês de março, quando o ano passado se tinham realizado eleições, de onde saiu vencedor o PAIGC, que formou o governo, tendo como Primeiro-Ministro Aristides Gomes. O que aconteceu foi que, após ter tomado posse, o chefe de Estado demitiu rapidamente o governo que estava em exercício, substituindo por outro que assumiu o poder com o apoio das Forças Armadas do país que ocuparam as instituições do Estado. Em resultado desta situação, ao que consta, por questões de segurança, Aristides Gomes está em instalações retido, em instalações das Nações Unidas há meses, apesar de a organização nunca o ter confirmado oficialmente. O Procurador-Geral da República Guineense já confirmou que ele está indiciado por vários crimes e que deveria entregar-se para ser ouvido. A questão é, António Ali Silva, Aristides Gomes está indiciado de desviar dinheiro e retirar bens ao Estado guineense. E que provas existirão de tais atos? Olha, João, eu acho que esta história não começou agora. Eu devo dizer-te que nos finais dos ano 2000 foram encontrados 700 quilos de cocaína no Tesouro da Guiné-Bissau. E quem manda no Tesouro da Guiné-Bissau é o Ministro das Finanças, não é? É ou não é? Sim. Ministro das Finanças, Exato. Secretário de Estado do Tesouro, Ministro das Finanças, que são, depois submetem ao Primeiro-Ministro.
E essa droga foi queimada. O Aristides era primeiro-ministro. Essa droga foi queimada e tinha que ser queimada. Como as 3 toneladas que apareceram aqui no final do ano passado. Foram queimadas como tinham de ser queimadas. E houve julgamento, e houve condenações. Mas ainda estamos a ver no que é que vai dar tudo isto. Porque ainda o processo não concluiu. Não concluiu. O Aristides Gomes, quando lançaram a acusação de que tinha de transferir 50 mil euros para os filhos que vivem em Paris e estudam lá, em França, lançaram, mas não lançaram tudo. Não lançaram a carta onde o primeiro-ministro, pela lei, a lei é que diz isto, a partir de uma certa quantia, tu tens que pedir uma autorização para efetuar essa transferência. Até por causa de lavagem de dinheiro, como tu sabes, em todo o mundo é assim. E o primeiro-ministro, no caso, cidadão, porque os filhos são dele, não são do primeiro-ministro, são dele, que, por sinal, era primeiro-ministro, fez uma carta a um banco comercial na capital, onde ele tem conta, para fazer a transferência. E esse documento não tinha sido apresentado pelos detratores, mas eu apresentei esse documento. E o banco fez uma nota para a imprensa a dizer, sim senhora, houve sim um pedido de transferência, mas da conta do primeiro-ministro, não da conta de qualquer órgão público da Guiné-Bissau. Mas nós já conhecemos essas coisas, isto são caça às bruxas, dizem que não há, mas há, parece que há. No caso da Guiné-Bissau, o que há mais é caça às bruxas. Toda a gente é suspeita, e aqueles que estão lá de fatinho não são suspeitos, mas esses são suspeitos. Porque esta gente, o povo não deu o poder ao governo para formar governo. O povo deu o poder ao PAIGC. Porquê é que o Nuno Nabian, que tem um deputado no Parlamento, é primeiro-ministro? Porque os outros deputados do seu partido não estão com ele, continuam ainda hoje a votar do lado do PAIGC. E a CDL não vê isto? A CDL é cega? A CDL é obtusa? Sinceramente, acho que a CDL, o que fez aqui na Guiné, teve a cobertura, por eu posso dizê-lo, da União Africana, da União Europeia, das Nações Unidas, posso classificá-lo assim. Porque as Nações Unidas não podem estar em todo lado. Por isso é que há organizações subregionais. Mas por que é que as Nações Unidas, com o relatório estrondoso, devo ressalvar, lida pela representante que está em Bissau, chama a atenção para coisas muito graves que podem acontecer, e nada foi feito. Agora inventam que vem um comitê de sanções, agora com o leite derramado, vem sancionar quem? Que efeitos vai ter? Isto é o mais importante. Lembro-me das sanções de 2012, se bem te lembras. Quantos deles viajaram para fora da Guiné? Quem foi chateado? Portanto, a Guiné-Bissau, digo-te francamente, devia ser um caso de estudo, até pelas Nações Unidas. Então, Hélio Silva, e não se vê uma luz ao fundo do túnel? Porque no dia em que resvalarmos, a sub-região vai aquecer. Estou-te a garantir isto. Eu quero dizer-te que Conakry nunca esteve de acordo com isto da CDAO. Nunca. Nunca esteve. E Conakry é uma potência nesta zona. A Guiné-Conakry é uma potência nesta zona. E quando já se fala em jihadistas no nosso território, Conakry deve estar alerta. Porque o plano é único. O plano já nós sabemos qual é. E o regime em Conakry deve estar muito alerta. Sabemos qual é o plano para esses que esses 3 países têm. E qual sabemos. é? Qual é? O plano é aquilo que o jornal falava há dias, os fulas no poder. A hegemonia no Senegal, na Gâmbia, na Guiné, e Conakry é o próximo alvo. De certeza absoluta. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Mas também estamos quase a livrar-nos do Macky Sall. Ele não vai ao 3º mandato, ele não é maluco, o povo põe-no lá que é numa manhã. O povo do Senegal não brinca com a democracia. Não brinca.
Nós aqui, a democracia para nós é tipo vento, bate e passa. Lá não, lá a democracia é coisa feia, às vezes. Eu já assisti ao vivo a batalhas campais na Praça da Independência, com polícias com dentes partidos, com cabeças rachadas. Não, foi uma coisa surreal, parecia um filme do Tarantino. Eles lá não brincam, nós aqui não, nós estamos adormecidos. Nós parecemos um vulcão adormecido há milénios, feito parvos aqui a engolir poeira e toda a tontaria. Eles lá não brincam. E ainda bem que não. António Ali Silva, não é para se brincar. em traços gerais, acho que ficámos a par do momento de tensão política que se vive hoje na Guiné-Bissau. Agora vamos mudar a agulha e falar de música com o nosso outro convidado neste podcast. Queres ajudar-me a apresentá-lo? Quero, claro. É o Guilherme Ali Ferreira Rodrigues da Silva, meu filho, mais novo, tem 19 anos. Um bom rapaz, orgulho-me sempre de falar tanto dele como do irmão Lucas. Bons rapazes que me têm poupado a muita coisa e têm-me aturado as ausências. Isso é o mais importante. Esta é praticamente, ao nível das entrevistas, uma estreia de um jovem que tenho a certeza, por aquilo que já ouvi, vai dar muitas cartas num futuro muito próximo, mas ainda está muito tímido e reservado, e pelo que sei, Gui, se não fosse um amigo muito chegado, nem sequer te tinhas aventurado com a candidatura ao EDP Live Bands 2020. Olá, boa tarde a todos que estão a ouvir, ao meu pai. Obrigado por esta oportunidade, a minha primeira entrevista. E sim, é verdade, foi graças ao meu primo. Ele encontrou um vídeo meu a cantar a tal Toxic Love, o meu primeiro single, e acabou por partilhar no Twitter e teve um feedback incrível. Lembro-me que teve no Top Tendências de Portugal, e depois tive a ajuda do Ivandro, que é um cantor português, um grande cantor português, uma pessoa que tem uma mente brilhante no que toca à música. E ele ajudou-me a gravar a música com todo o prazer. Viu algo em mim que até a mim costuma ver. Sempre foi complicado ver o que é que eu tinha dentro de mim. A música ajudou-me a abrir isso tudo e acabei por lançar esse single com orgulho muito, e tem muito mais para vir. Olha, e esta candidatura ao EDP Live Bands foi uma aventura, ou começou por ser uma aventura, que esperavas concretizar ou foi sem expectativa nenhuma? Foi sem expectativa porque foi uma amiga minha que me mandou o fecheiro com a candidatura para o EDP Live Bands e já estava muito próximo de fechar. Eu já não tinha nenhuma esperança de conseguir ganhar, mas, entretanto, por que não? Por que não tentar? E tentei. E a pandemia prorrogou o prazo até das candidaturas. Se calhar foi um aspecto positivo desta pandemia. Verdade, houve uma prorrogação do prazo e então ajudou-me a conseguir passar às fases seguintes. A primeira fase, graças ao público, consegui passar, e também com a ajuda do júri, porque apesar de ter os gostos necessários para passar, o júri garantiu a minha passagem também, e foi sucessivamente até chegar à final, a qual nunca esperei nem estar na meia final, quanto mais na final. O EDP Live Bands é o maior concurso português para músicos amadores e acontece este ano pela 7ª vez. Tocar no Nós Alive e no Mad Cool Festival em Madrid, claro que agora não, neste momento, mas depois da pandemia, editar um álbum com a Sony Music e gravar um videoclipe, aliás, são os prémios ao alcance do vencedor do EDP Live Bands, para o qual se candidataram centenas, mas de onde saíram apenas 6 finalistas, um dos quais o nosso convidado. Como é que tu encaraste tudo isto quando te comunicaram que eras um dos escolhidos? Eu lembro-me que estava sentado neste mesmo local, no computador, à espera da notícia, porque eu andei os dias todos a ver o site para saber se tinha sido eu a passar, e quando recebi a notícia fiquei boquiaberto, porque era de facto algo que eu não estava à espera. Não esperei mesmo conseguir passar à final, encarei como uma oportunidade que não poderia deixar escapar, porque são poucas. Há comboios que só passam uma vez, eu tive que me agarrar a este, e então agora a dar o meu máximo na final e cantar como nunca cantei,
como tento fazer todos os dias. E agora, precisamente, como é que te sentes enquanto te vais preparando para essa final que vai acontecer no início do mês de outubro, ao que tudo indica, no Campo Pequeno? Sinto-me um pouco nervoso, porque é um espaço grande, um espaço muito grande, cerca de capacidade para cerca de 9.000 pessoas, mas tenho uma vontade enorme de chegar ao palco e cantar, nem que seja para uma pessoa, não sabemos se vai ter público ou não, mas só quero mesmo cantar e mostrar às pessoas o que é que eu faço, qual é o meu trabalho, a minha ambição, é isso. Era exatamente aí que eu queria chegar. Qual é a tua ambição? Qual é o futuro, Gui, que idealizas neste momento? O futuro Gui é um Gui que quer dar um nome a Portugal, porque sinto que em Portugal a música não está tão entranhada na cultura portuguesa e não há, como nós vemos em Inglaterra ou nos Estados Unidos ou em outros países, onde normalmente as pessoas nascem já a aprender a tocar um instrumento, nascem com a cultura da música, são apoiados, as escolas têm condições, têm violinos, têm pianos, têm guitarras, e aqui não, aqui temos um xilofone partido, temos que comprar as nossas flautas, e falta esse apoio em Portugal, porque Portugal não é só futebol. Portugal não é só futebol. Há muito mais além do futebol. E na música há muitas mentes brilhantes que se deixam ficar pelo país, porque é fácil. É fácil cantar em português e conseguir ter um sucesso em Portugal, mas explorar lá para fora já é um caminho difícil, pode-se perder e falta o apoio. E se não me derem o apoio, eu vou fazer tudo sozinho. Vou tentar Mas vais até para já continuar a cantar em inglês, certo? Sim, inglês é uma língua que eu sinto muito confortável a cantar em inglês. Em português gosto de escrever poemas e histórias e gosto de cantar em inglês. Nasceste em Lisboa há 19 anos, vives em Lisboa desde sempre e o teu pai na Guiné-Bissau sempre numa agitação permanente por via do que faz também há muitos anos. Essa é uma situação que te deixa, de certa forma, preocupado? Um pouco preocupado. Mas eu sempre tive uma oportunidade de nascer em Lisboa, o que é incrível, porque se calhar se eu tivesse nascido na Guiné-Bissau, não sei o que estaria a fazer neste momento, não faço ideia. Mas apesar do meu pai estar na Guiné-Bissau, nunca deixou de me apoiar em tudo, quer seja o futebol, quer seja o skate, e é um pai presente porque fala comigo, nós falamos quase todos os dias, se não todos os dias, e tem-me sempre dado o apoio. Tudo em que eu precisasse, futebol, música, skate... Apesar de não se verem pessoalmente ou fisicamente há 5 anos. Tanto quanto sei, ainda não conheces a Guiné-Bissau, mas já conheces Angola, que é a terra da tua mãe. Já. É verdade que ainda és muito jovem, mas sentes alguma atração, de certa forma, pelos ritmos e sons de África? Sinto. É algo que eu gosto muito de ouvir. Se calhar não está tão entranhado nas minhas características no que toca ao fazer de música, porque é sempre um estilo mais pop, mais folk, mas há uma ligação enorme ao que toca aos sons de África. Gosto muito de ouvir e dá-me vida. E no mundo musical, quem têm sido até aqui as tuas influências? As minhas influências têm sido o Lionel Richie, o Ed Sheeran e também a Amália Rodrigues. Eu ouço fado, lembro-me de estar, por exemplo, no 6º ano e eu a estudar meti uma playlist da Amália Rodrigues e eu ouvi fado. Também gosto muito de fado. Fizeste tu muito bem. Gui Ali, ou como o Jornal Público já apelidou, um Ben Harper de cantar mais límpido. Muito obrigado por esta conversa. António Ali Silva, esta também foi apenas mais uma das nossas conversas. Teremos outras, certamente. Muito obrigado e continua o teu trabalho destemido nesse país de gente fantástica e sem igual. Obrigado. Estamos juntos. Olá, eu sou a Paula Fialho, nasci na Guiné-Bissau, sou locutora de rádio na M80 e já subscrevi o novo canal de João Pedro Martins, o canal lusófono Juntar Palavras e Música. Faz o mesmo, JPM, no YouTube. Conto contigo, beijinhos. You turn on me like he used to before. Your words shouldn't hurt me now.
they don't hurt me no more. 'Cause I don't need your toxic love. And I don't need those fake words of yours. I don't need you, no. I am better alone. No, I don't miss you, girl. You just don't feel like home. 'Cause I don't need your toxic love. And I don't need those fake words of yours. Oh, you treated me like trash and now you want me back. I don't think I want your toxic love around my back. And oh, I feel so down when you're around. I don't need you anymore. Gui Ali foi o músico convidado deste programa. E assim chegamos ao final de mais um Juntar Palavras e Música. Não se esqueça de subscrever aí este canal. E se gostou, pode dar um like. Se quiserem enviar informações, sugestões, opiniões, podem utilizar o e-mail que está aí em rodapé. É tudo. Até breve. Muito obrigado por assistirem.